Queridos irmãos, amém. Os irmãos estão me ouvindo? Daqui a pouco eu aumento a voz, ok? Já sabem, né? Podem se assentar, queridas, fiquem à vontade. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus é o nosso Senhor. Estou muito feliz essa noite, bastante feliz mesmo, muito honrado, e por isso quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar aqui essa noite, junto com as irmãs, junto com os irmãos, para nós oferecermos culto a Deus. Afinal de contas, é isso que nós estamos fazendo, não é? Quero agradecer do fundo do meu coração ao pastor Hamilton, à pastora Débora, que são amigos pessoais a quem Deus me deu alguns anos atrás. Agradecer à irmã Isabel pelo convite, à irmã Jussara, que são corajosas em me convidar pelo segundo ano consecutivo para estar aqui com as irmãs. Elas me guardam em oração durante o ano inteiro e eu me sinto bastante honrado em poder estar aqui. Cada vez que eu venho aqui, as irmãs, com todo respeito, como um filho fala a mães, estão mais belas, estão mais abençoadas. Parabéns pelo pudor, pela decência no uniforme. Isso tem sido raro em nossos dias. Que Deus continue abençoando poderosamente, que vocês brilhem com o brilho de Cristo a cada dia. Eu sou muito grato mesmo, por poder estar aqui junto com algumas irmãs, amigas, né, de todas as congregações praticamente aqui. Ministério Taubaté é o meu ministério. Pentecostal Luz da Palavra tem algumas alunas ali. Ministério Belém é a minha antiga casa. Então, conheço praticamente só as irmãs da Filadélfia, que eu ainda não conheço, mas estou feliz por conhecê-las. É um prazer. Você pode, por favor, abrir a sua Bíblia? O Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu, Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, nós leremos um texto que está no capítulo 7, Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 7, nós faremos a leitura do versículo 36 ao 50, Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu, capítulo 7, do verso 36 ao 50. Todos encontraram o texto? Evangelho de Jesus que Lucas escreveu, capítulo 7, do verso 36 a seguir, está escrito: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: Os teus pecados te são perdoados.
E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, queridos? Nós temos um tema para a festividade desse ano, não é? Vinde, prostremo-nos e adoremos. O texto que as irmãs escolheram, que abriga o tema, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 9, quando as mulheres que foram ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus, não o tendo encontrado lá, perceberam posteriormente, ao sair do sepulcro, que Jesus estava ressuscitado. E quando elas viram, o texto diz, e prostrando-se ou abraçando os seus pés, o adoraram. O tema da festividade das irmãs, e hoje é o primeiro dia da festa, muitas coisas grandiosas Deus irá fazer até o fim desta festa, mas o tema está relacionado à adoração, a prostrar-se aos pés de Jesus. E é curioso porque durante todo o tempo, desde que a irmã Isabel e a irmã Jussara me convidaram para estar aqui, eu fiquei pensando na mensagem que preguei aqui no ano passado. Eu falei exatamente sobre a questão de Maria ir aos pés de Jesus e ouvir a palavra. Para quem estava aqui se lembra disso. E agora nós estamos diante de um tema semelhante. E o contexto de ir aos pés de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 9, as mulheres vão ao pé dele porque percebem que ele havia ressuscitado e o adoram. Então eu gostaria de iniciar a minha fala com as irmãs essa noite dizendo a respeito disso, prostrar-se e adorar. Há muitos motivos, queridos, há muitas motivações, queridas irmãs, que podem se abrigar em nosso coração e nos mover, em primeiro lugar, a nos prostrar e, em segundo lugar, a adorar a Deus. Cada um de nós, cada uma de vocês, tem um motivo que as trouxe aqui essa noite, que está, de uma forma ou outra, contribuindo para que você se prostre e para que você adore a Deus. Pensando nesta questão das motivações que movem nosso coração e que nos levam a prostrar-nos e adorarmos a Deus, foi que, pelo Espírito de Deus, fui levado a este texto. E nós vamos ver, durante aquilo que Deus me dera a falar aos irmãos e às irmãs essa noite, eu prometo ser o mais breve possível, nós vamos ver, dentre tantas motivações que nos levam a adorar a Deus, aquela que é basilar, aquela que é inicial, aquela que não pode faltar. Você pode, eu posso, nós podemos ser levados a adorar a Deus e prostrar-nos diante de Jesus por muitos motivos. Mas aquela que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje talvez seja imprescindível diante de todas elas. Quando você lê, vamos ao texto, quando você lê o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, você percebe que Jesus, como em muitos outros textos do Evangelho, está travando um embate com os fariseus. E o assunto da vez é João Batista. Quando você lê o capítulo 7, você vê Jesus dizendo: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um homem vestido de linho? Os homens ricamente vestidos estão no palácio. Eu vos digo que vocês não foram ver isso, vocês foram ver um profeta. E vos digo mais do que isso, foram ver mais do que um profeta. Jesus está, em certo sentido, exaltando o ministério de João Batista, e depois que ele fala de João Batista, ele diz algo curioso. Olha, João Batista veio fazendo jejum, não comendo e não bebendo, e vocês dizem, aí tem demônio, ele não, né? E aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, comilão, beberrão. Jesus está falando àquelas pessoas o seguinte: vocês não sabem o que querem. Vocês acham, está dizendo aos fariseus, vocês pensam que a única maneira correta de servir a Deus é a de vocês. Vocês olham para as pessoas e dizem, não, a forma daquele ali servir a Deus não é a correta. Vocês olham para outra pessoa e dizem, não, aquele ali também, embora seja diferente do primeiro, este também não serve a Deus da maneira correta. Jesus está dizendo aos fariseus, vocês pensam que a única maneira correta de servir a Deus e agradá-lo é a maneira como vocês servem. Observe o texto do capítulo 7, verso 30. E note que o texto de Lucas nos diz, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Por ele quem? Por João. Quando você lê os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, mais especificamente o capítulo 3, você verá João Batista dizendo, eu vim para batizar
para a remissão de pecados. João Batista está às margens do Rio Jordão, conclamando o povo ao arrependimento e ao batismo para perdão de pecados. E os fariseus não aderem a esse batismo de João. É isso que está escrito aqui no versículo 30. Os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus por meio de João Batista. Eles olhavam para o batismo de João Batista e o problema não era o batismo, era o chamado para o batismo. Porque o que é que João Batista dizia? Venham, arrependam-se, produzam frutos dignos de arrependimento. E em seguida ele dizia assim: eu vos batizo com água para a remissão de pecados. Mas após mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas das sandálias, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O chamado de João Batista, não apenas aos fariseus, mas a todos quantos vinham a ele ouvir sua mensagem, era o seguinte: arrependam-se e produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista tinha uma mensagem de denúncia do pecado. E os fariseus não aderiam ou não iam após João Batista em seu batismo, não pelo ato de batizar, mas pelo chamado. Eles olhavam para o chamado ao arrependimento e diziam: eu? Me arrepender do quê? Sou santo, sou justo, zeloso pela lei, não tenho pecados, sou puro. E por essa visão que os fariseus e doutores da lei tinham de si mesmos, eles olhavam para si e diziam: sou um excelente homem, sou a melhor de todas as pessoas, afinal de contas os cerimoniais da lei estão todos bem decorados aqui dentro de minha mente, eu não chego perto de um morto, eu não converso com mulheres à luz do dia e sozinho, eu não passo perto de pessoas que estão leprosas, eu sou a lei em pessoa, eu dou os meus dízimos, as minhas vestes elas são diferentes das outras pessoas, a minha barba está sempre bem perfumada, o meu modo de andar e o meu modo de ver, a minha religião ela é excelente. E essa concepção que os fariseus tinham de si mesmo fazia com que ocorresse no coração deles o que está expresso no verso 30 do capítulo 7, eles rejeitavam o conselho de Deus. Achavam eles não necessitar de perdão, não necessitar de qualquer tipo que seja de arrependimento. Vamos ao texto que nós lemos, observe o versículo 36, com a sua Bíblia aberta, como de costume. Note que Lucas nos informa no versículo 36 que um dos fariseus pediu, rogou, convidou Jesus para que comesse com ele. E qual é a atitude de Jesus diante do convite? Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Não é segredo para ninguém, queridos e queridas. Vocês, como boas leitoras do Evangelho, sabem que os fariseus eram inimigos número 1 de Jesus. Não são poucas as vezes, como já disse anteriormente, que Jesus está em embate contra os fariseus. Não obstante essa picuinha, essa rincha, essa problemática da parte dos fariseus para com Jesus, o versículo 36 curiosamente nos informa, conforme Lucas, que um dos fariseus faz um convite a Jesus: olha, venha à minha casa, vamos jantar. E Jesus aceita o convite, irmãos. Jesus vai. Eu quero chamar a sua atenção para a sentença do versículo 36, assentou-se à mesa. Esse assentar-se à mesa denota a aceitação do convite. Em outra oportunidade, você já me ouviu falar que quem se assenta à mesa conosco é porque tem comunhão conosco, é porque exercita comunhão conosco. E Jesus se assenta à mesa de alguém que aparentemente é seu inimigo. Alguém que aparentemente quer o seu mal. Não são poucas as vezes em que os fariseus se reúnem uns com os outros e dizem: como o mataremos? Como faremos para pegá-lo com dolo? Eles estão a todo tempo tramando a morte de Jesus e um deles pretensiosamente convida Jesus e Jesus aceita o convite. Ora, queridos, vamos começar a pensar em nós essa noite. Quantas vezes, meus irmãos, a exemplo dos fariseus, com nossas atitudes, com a nossa forma de viver e enxergar-nos a nós mesmos, assim como os fariseus, nós somos totalmente contrários a Jesus, não é? E mesmo assim, eu, muitas vezes contrário a Jesus, e você muitas vezes contrário a Jesus, veio ao culto nessa noite e fez o quê? Convidou Jesus, não é? Jesus, vem cá, sente-se à mesa comigo. E aquilo que não é novidade para ninguém é que ele veio.
Aquilo que não é novidade para ninguém é que ele se assentou à mesa para partilhar com você do alimento que está sendo repartido aqui. O que eu acho lindo e extraordinário em Jesus é que ele não faz acepção de pessoas. Se o rico convida, ele aceita o convite. Mas se o pobrezinho convida, ele também aceita o convite. Se aquele que se acha justo, santo e perfeito faz o convite, ele aceita o convite. Mas se aquele que denuncia e confessa o seu próprio pecado o convida, ele também aceita o convite. O bom disso é que não importa, eu repito, não importa a sua condição nessa noite. Você convidou, então ele veio. Ele aceitou o convite. Ele se assentou à mesa, não importa por que você convidou. E muitos de nós às vezes convidamos Jesus com a motivação errada. Nós vamos falar um pouco sobre motivação essa noite. Quero que Jesus esteja para que todos vejam que o meu congresso foi o melhor. Eu quero que Jesus venha para que todos vejam que quando eu canto, as coisas acontecem. Eu quero que Jesus venha para que quando eu pregue, as pessoas subam pelas paredes. Perceba que muitas vezes nós convidamos Jesus sem contudo ter em nosso coração a motivação correta para convidá-lo. E é exatamente isso que está acontecendo com esse fariseu. Ele não convida Jesus porque quer Jesus por perto. Ele convida Jesus porque está doido para pegar Jesus de surpresa em alguma coisa. Porque está doido para pegar Jesus escorregando na curva. Só que ele não sabia, queridos. O que ele não sabia é que o nosso Jesus nunca escorrega. É que o nosso Jesus, para que fique numa linguagem um pouco mais inteligível, nunca dorme no ponto. Justifico isso biblicamente, me lembrando do texto que diz que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, não pisca os olhos. Jesus está sempre atento. Olhe para o texto no versículo 37 e note que Lucas introduz na narrativa uma outra personagem. Após falar do fariseu que convida e de Jesus que aceita, ele diz que ali, eis que uma mulher da cidade, e Lucas dá um adjetivo, algo que identifica aquela mulher, uma pecadora. Sabendo que que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O fariseu convida Jesus para jantar. E as casas dos ricos naquele tempo, e todo fariseu era rico, elas eram compostas de um cômodo só, mas ao lado de fora havia um pátio muito grande, geralmente com uma fonte no meio, para que nas noites de muito calor os convidados para os grandes jantares se assentassem em torno dessa fonte, em torno da mesa. Os fariseus eram ávidos por dar banquetes a rabinos, porque eles gostavam de sempre se ver com gente importante ao seu lado. Então sempre que surgia um novo líder, seja ele político, religioso, de qual ordem for naquela região, os fariseus sempre o convidavam para uma espécie de sabatina, para uma espécie de entrevista, para uma espécie de encontro, onde eles ouviriam o convidado importante. E quando as pessoas da sociedade ouviam que o fariseu fulano de tal recebeu o mestre em sua casa, eles logo ficavam pomposos, famosos e se vangloriavam de receber junto de si aquele convidado ilustre. O que está acontecendo aqui é que este fariseu convida Jesus porque quer lucrar socialmente com a presença de Jesus em sua casa. Ele sabia que Jesus naquela altura já era um líder influente. Então qual é o pensamento dele? Vou convidar Jesus para estar aqui, porque ele estando aqui as pessoas saberão que este Jesus veio à minha casa e darão importância ainda mais à minha pessoa, e o meu status quo diante da sociedade crescerá. Ora, é a casa de um fariseu, e um fariseu era membro da seita mais radical do judaísmo. Como eu já disse aqui, não se misturavam com quaisquer pessoas e em qualquer ocasião. É óbvio que um fariseu não aceitaria uma mulher como essa que Lucas está descrevendo, uma pecadora, em sua casa. Quando Lucas dá aqui o adjetivo de pecadora, esta mulher com certeza era uma mulher de muito má fama, de muito má reputação naquela cidade. Alguns chegam a dizer que ela era uma prostituta da cidade. Não obstante a reunião de pessoas importantes na casa do fariseu, Lucas informa que esta mulher, uma pecadora, uma mulher de má fama, uma prostituta, ela vai àquele ambiente de pessoas importantes. Por quê? Porque ela soube que Jesus estava ali.
o texto é específico, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, ela tomou consigo um vaso de alabastro, com um unguento dentro. Note, ela soube, ela ouviu falar, ela observou o entra e sai de pessoas dentro da casa daquele fariseu e disse: alguma coisa estranha está acontecendo aqui, diferente. E de repente ela pergunta: quem é que está aí? Porque ela está acostumada, me permitam, a fazer ponto naquelas cercanias. E ela sabe que quando há certa movimentação na casa daquele fariseu, um personagem importante da sociedade ali está. E ela está perguntando dessa vez: quem é que está aqui? E alguém diz: é Jesus, o Rabi da Galileia. E é notório que imediatamente ela lança a mão de um vasinho de alabastro com um unguento dentro. E você não ouve a voz da mulher no texto. Você vê que ela apenas leva consigo um vaso de alabastro. Pense comigo, ela ouviu falar que Jesus estava ali. Mas ela precisava necessariamente saber quem era Jesus. Senão ela não iria, não concorda? Se ela não soubesse quem era Jesus, ou se ela soubesse quem era o convidado, ela dizia: não tem importância para mim. Isso nos ensina que de alguma forma ela já havia ouvido Jesus em uma outra oportunidade. Ela já havia visto Jesus em uma outra oportunidade. E quando ela fica sabendo que aquele Jesus que ela havia ouvido em outra oportunidade está na casa do fariseu, ela se apressa. E é significativo que Lucas diga: levou consigo um vaso de alabastro. Vamos pensar neste vaso de alabastro? Ao ouvirmos e lermos no texto a palavra vaso, o que você imagina? Que nós não temos vasos, não é? Mas logo você imagina um vaso grande de flor. Um vaso. É isso que você imagina. Como aquele. Um vaso. De um tamanho considerável. Quanto unguento cabe ali dentro? Alguns litros, não é? Caberia bastante. Mas esse não é o caso aqui. Este vaso de alabastro, e alabastro não é o que está dentro, é o material do vaso. Alabastro é uma pedra preciosa, branca, parecida com mármore, que era facilmente moldado, e por isso era muito precioso. Porém, o alabastro, embora fosse fácil de moldar, depois que moldava, ele era muito difícil de ser quebrado. Ficava extremamente resistente. E o texto está sendo específico em dizer que ela toma um vasinho de alabastro. O vaso de alabastro ali é um recipiente pequeno, de perfume. Sabe aquele perfume que você tem na sua casa que é em formato boleadinho assim, que tem um gargalo fino e uma bolinha? Todo mundo tem um desse. Original ou não, todo mundo tem um desse. Não é? Você tem, eu sei que tem. É esse tipo de vaso. É um recipiente pequeno. Você já ouviu aquele dito? Que nos menores frascos estão os melhores perfumes? De ditado você entende, glória a Deus. Que bênção. É isso. Um recipiente pequeno, com unguento dentro. Este recipiente pequeno com gargalo apertado, ele era muito utilizado por prostitutas. Quando elas iam atender os seus clientes naquele tempo, elas pegavam esse pequeno frasco e o gargalo dele era fino porque era a conta-gotas. Sabe o de pirona, conta-gotas? Caía uma gotinha por vez, para que o unguento, para que o que está dentro não fosse desperdiçado de uma vez só. Por conta do poder do perfume, uma gota bastava para perfumá-la para o seu encontro com aquele seu cliente. Então ela usava isso de gota em gota. E é significativo que ela está indo para um encontro com Jesus e tome um instrumento que era de impureza há algum tempo atrás. Você não concorda? Talvez quem olha aquela mulher entrando na sala ou no pátio do fariseu portando o seu vasinho de alabastro, tenha olhado para ela e dito: lá vai ela para mais um serviço. Lá vai ela para mais uma noite de pecado. Lá vai ela para mais uma noite na vida. Lá vai ela rumo àquilo que lhe satisfaz. E as pessoas vão observando: quem será o cliente da vez? Quem será aquele que ela vai atender esta vez? E ela vai indo, passa por algumas pessoas, por entre alguns homens dos convidados. E de quem é que ela se aproxima? Olhe para o texto. Verso 38. E estando por detrás, aos seus pés, ela se aproxima de Jesus e Jesus está deitado à mesa, sobre um divã,
Porque os ricos não tinham almofadas, eles tinham divãs, onde os convidados se debruçavam e os pés ficavam naturalmente para trás, a mesa está aqui à frente, eles comiam quase que deitados. E de repente ela se achega por trás de Jesus, sem que inicialmente Jesus perceba, porque ele está de costas. Ela vai aos pés de Jesus. Lembram-se? Prostremo-nos e adoremos. O ato de prostrar, como já foi dito aqui essa noite, é abaixar-se, reclinar-se, ir abaixo, descer. Ela se prostra aos pés de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, que você sabe, é um homem, queridos. Ela está acostumada a chegar diante de muitos homens. Mas ao chegar a Jesus, ela não vai, como ela vai em outros homens, próximo do rosto de Jesus, ou mesmo próximo ao peitoral de Jesus, ela vai aos pés de Jesus, porque é o que lhe está disponível naquele momento. Porque é o que lhe está acessível naquele momento. Ela está acostumada a ir a homens e fazer outras coisas, mas ela chega a Jesus, vai aos pés, e o texto diz no versículo 38, o que ela faz? Ela chora. O texto diz que ao chegar aos pés de Jesus, ela chora e começa a regar os pés de Jesus com lágrimas. Note que não é um choro qualquer. É um choro tão torrencial que o texto diz, rega, molha, encharca os pés de Jesus com lágrimas. Ela chora compulsivamente, ao ponto dela precisar tomar uma outra ação, qual seja, olhe para o texto, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. O choro daquela mulher é a expressão dela, daquilo que ela tinha dentro dela mesmo, que era o pesar de seu pecado, o pesar de sua angústia. Ela vai aos pés de Jesus e chora torrencialmente, como que pondo para fora. E aqui eu quero que você raciocine, preste atenção como você está prestando comigo. Ela não está chorando por causa dos pecados dela. Vamos adiantar o texto. Olhe para o versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Eu preciso que você entenda que estes pecados lhe são perdoados. Me permita. O tempo verbal em que este texto está escrito na língua em que Lucas escreveu originalmente é um tempo verbal que não diz de algo que está acontecendo naquele momento. Como se os pecados dela estivessem sendo perdoados naquele momento pela ação de choro e de quebrantamento dela. O tempo verbal em que Jesus disse isso e que Lucas registrou é o tempo de algo que aconteceu no passado e continua existindo no presente. Quando Jesus está dizendo, perdoados lhe são os seus pecados, Jesus está dizendo, estes pecados dela já foram perdoados. Quando ela se achega a Jesus chorando, ela não se achega como quem está pedindo perdão. Ela se achega como alguém que está agradecendo porque foi perdoado. Lembram-se de que eu disse que em um outro momento essa mulher já havia ouvido falar de Jesus, já havia ouvido Jesus falar. Foi naquele primeiro momento, quando ela ouviu Jesus discursar um de seus sermões, que ela percebeu a grandeza de seu pecado. E esta aqui foi a primeira oportunidade que ela teve de encontrar com Jesus depois daquele discurso. Quando ela ouve que Jesus está na casa do fariseu, ela não vai lá pedir perdão. Ela vai agradecer pelo perdão. Ela vai agradecer pela transformação. É por isso que ela toma o vasinho de alabastro. Aquilo que antes era instrumento de pecado, agora vai se tornar instrumento de adoração. Aquilo que antes era instrumento de luxúria, agora se tornará instrumento de devoção àquele que me perdoou. Ela demonstra isso por meio das suas lágrimas, mas ela diz, não, minhas lágrimas não são suficientes. Então ela enxuga com os seus próprios cabelos. Agora, queridos, notem, era extremamente vergonhoso para uma mulher estar em público de cabelos soltos naquele tempo. Por isso o véu,
Por isso o cabelo preso e escondido embaixo de um véu. Ela não se importa com o que as pessoas vão pensar. Ela não se importa com o que os homens que estão à sua volta vão pensar. Ela lança a mão da sua tiara, do seu véu e envolve os seus cabelos nos pés de Jesus, como que dizendo: o que eu tiver para te dar, eu vou te dar. Você percebe que nessa atitude de devoção e gratidão da mulher, ela não se contenta em derramar lágrimas, ela diz: eu preciso me envolver. Ela pega os cabelos e lança aos pés de Jesus. Agora lembre-se, o cerne da mensagem dessa noite é motivação. Qual é a motivação dessa mulher em se envolver tanto? Qual é a motivação dessa mulher em chorar tanto? A motivação é simples, mas é poderosa. Ela está motivada pela gratidão, pelo perdão que recebeu. Se não bastasse enxugar os pés de Jesus, o texto diz, olhe para o texto, beijava-lhe os pés. Ela passa a beijar os pés de Jesus. Você imagina os pés de Jesus naquele momento sujos da viagem, pés calejados, não são pés bonitinhos como os nossos. Andava de sandália longas distâncias e ela está olhando para os pés de Jesus e os está beijando devotadamente. Ela está entregando a Jesus aquilo que ela havia feito uma vida inteira e está beijando devotadamente os pés de Jesus. Se não bastasse chorar aos pés de Jesus, enxugar com seus cabelos, beijar-lhe os pés, olhe para o texto, no verso 38. Ungia-lhes com unguento. Lembram-se do vasinho de alabastro com perfume dentro? Ela trouxe especificamente para isso. Ora, queridos, isso aqui demonstra uma mudança de vida extraordinária. O vocábulo que Lucas utiliza aqui é ungia-lhes. Na unção de reis, profetas e sacerdotes no Antigo Testamento, a unção não era conta-gota. Aí sim era um vaso sendo derramado. Muito azeite. Quando o texto está dizendo que ela ungia os pés de Jesus com unguento, lembram-se, o frasquinho é pequeno e é a conta-gotas. O que é que ela precisa fazer, irmãos? Ela precisa quebrar o vaso. Aquele vasinho é pequeno, o gargalo é pouco, o que ela faz? Ela quebra o vasinho de alabastro, para que todo o perfume ali seja esgotado na adoração a Jesus. Aquele perfume que ela usava a conta-gotas, uma vez por dia talvez, com medo de acabar, porque custava dinheiro. Em textos paralelos, como os dos evangelhos de Marcos, Mateus e João, este perfume aqui custava aproximadamente 300 denários, que era o trabalho de um trabalhador durante um ano inteiro. E ela olha para aquele vidrinho com tanto esmero, que ela usava pouco a pouco, mas ela fala: não, eu usei pouco a pouco até aqui, mas esta ocasião, ela demanda tudo o que eu tenho. Então ela quebra o vaso de alabastro, que eu disse anteriormente, era difícil de ser quebrado, e ela derrama nos pés de Jesus. Ela não vai a conta-gotas, ela derrama. Eu vou repetir para você entender essa noite. Ela não vai a conta-gotas, ela derrama nos pés de Jesus. Ah, querida, ela está olhando para aquilo e está dizendo: hoje é a última vez que eu uso esse perfume, mas vou usar para adorar. Vou usar para agradecer, vou usar para bendizer, vou derramar de uma vez por todas. Me permita aplicar isso na sua vida dizendo o seguinte: quando você vier adorar, não venha a conta-gotas, irmão. Quando você vier adorar, não venha contando gotículas. Entregue tudo que você tem para Jesus. Tem alguém que vai entregar tudo essa noite. Tem alguém que vai ungir os pés do mestre essa noite. Tem alguém que vai adorar com tudo que tem essa noite. Tem alguém que está adorando com tudo que tem essa noite. Aleluia. Ungia-lhes os pés com unguento. Verso 39, quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado falava consigo dizendo: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Que contraste extraordinário Lucas apresenta no verso 39.
O fariseu é quem convida Jesus. Jesus está em sua casa e, ao olhar aquela mulher indo aos pés de Jesus, sabendo da fama antiga daquela mulher, ele diz: ora, primeira coisa, ele questiona quem é Jesus. Se for a profeta, como eu pensava que era, ele saberia quem é a mulher. Note que o fariseu tem uma opinião a respeito de Jesus e é uma opinião negativa. Ele não é profeta. E note que o fariseu tem uma opinião a respeito da mulher, que também é uma opinião negativa. É uma pecadora. E a respeito de si? A respeito de si próprio, qual era a opinião dele? Sou santo. Sou justo. Não tenho do que me arrepender. Não cometo pecados. Sou um cerimonialista impecável. Note, queridos e queridas, que a forma como nós enxergamos a nós mesmos diz muito o que nós diremos a respeito de Jesus e o que nós diremos a respeito das pessoas. Ao olhar para nós mesmos e nos julgarmos bons, santos, justos, nós corremos um sério risco de olhar para Jesus e dizer que Ele não é aquilo que nós imaginávamos que fosse. Nós corremos o risco de olhar para as pessoas à nossa volta e rotulá-las. Ali vai um pecador. Ali vai uma pecadora. O verso 40, queridos, é uma resposta de Jesus em dois sentidos, uma resposta verbal e uma resposta emocional. Jesus respondendo diz: mas o fariseu não perguntou nada. O texto do versículo 39 diz, dizendo consigo mesmo, ele está pensando, esse Jesus não é profeta. Ele está pensando, essa mulher é uma pecadora. E Jesus responde no versículo 40. Jesus está demonstrando, você acha que eu não sou profeta? Deixa eu demonstrar, eu sei o que você pensa. Eu sei o que você arrasou dentro do seu coração. Então, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. O nome do fariseu era Simão. E ele com desdém diz, mestre, pode dizer. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo ambos com o que pagar, perdoou a ambos. Diz para mim, Simão, qual destes 2 amará mais? Aquele que devia mais e foi perdoado? Ou o que devia menos e foi perdoado? E Simão diz, é óbvio, eu tenho para mim que é aquele a quem mais foi perdoado. E Jesus diz no verso 43, julgastes bem. Verso 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? O fariseu sequer olhava para a mulher. O fariseu sequer lançava o seu olhar sobre a mulher. E Jesus chama a atenção dele, olhe para ela. Você está vendo essa mulher? Eu cheguei em sua casa e você não me deu água para os pés. Esta regou meus pés com lágrimas. Ainda mais enxugou com seus cabelos. Você não me deu um beijo de paz, mas esta desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Jesus está contrastando, comparando a atitude do fariseu e da mulher. Qual o pensamento do fariseu a respeito de si mesmo? Sou santo. Não preciso de perdão. Não tenho que alguém me perdoe. Qual o pensamento da mulher a respeito de si? Eu era uma pecadora, hoje sou perdoada. E o que é que o fariseu faz? Não recebe Jesus lavando os pés? Não dá o ósculo santo, que é o beijo de paz para quem recebe um convidado? Não coloca um pouquinho de óleo sobre a cabeça de Jesus, como que dizendo, você é bem-vindo nessa casa? O detalhe é que a mulher não sabia que o fariseu não tinha feito isso. Ela faz voluntariamente. Note, eu repito, motivação. A mulher não está sendo motivada por aquilo que o fariseu não faz. Ela é motivada por aquilo que Jesus já fez por ela. Pensemos nisso. Para nos prostrar e adorar, as minhas motivações não podem estar naquilo que as pessoas à minha volta fazem ou deixam de fazer. Eu preciso adorar espontaneamente, com consciência de quem eu sou, de quem o meu Cristo é e daquilo que Ele fez por mim. Olhe para o texto, no versículo 47,
que nós já lemos essa noite. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Por quê? Porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Vamos entender este verso, queridas irmãs e queridos irmãos. Jesus está dizendo, à luz daquela parábola que ele contou das pessoas, uma que devia mais, outra que devia menos, ele está dizendo, aquele que mais foi perdoado é aquele que mais ama, é aquele que mais demonstra amor. Em outras palavras, ele está dizendo para o fariseu assim, olha, sabe por que você não fez tudo isso por mim e ela fez? Porque você pensa que não precisa de perdão. Ela sabe que precisa de perdão. E por isso ela ama mais. Ela sabe a gravidade do seu pecado e por isso ela ama mais. Você pensa que não peca, por isso você ama menos, ou seja, não tem por que agradecer. Você lembra de Paulo escrevendo aos Romanos? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A superabundância, ou seja, a maximização, a amplitude ou a ampliação da graça, ela está onde o pecado também é abundante, onde o pecado também é grande. Me permita, o reformador da igreja, João Calvino, dizia que quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais nós conhecemos a Deus. Quanto mais nós olhamos para as nossas misérias, mais nós enxergamos a santidade de Deus. Quanto mais nós observamos o nosso pecado, mais nós enxergamos a perenidade da santidade de Deus. Queridos, ao olhar para nós mesmos, nós precisamos ter, como essa mulher, consciência, em primeiro lugar, da grandeza do nosso pecado. E em segundo lugar, da equivalente grandeza da graça de Deus manifestada em nós, na pessoa de Jesus. E é por ter consciência de quem ela é, que ela consegue prostrar-se e adorar devotadamente a Jesus. Adoração, prestem atenção nisso, adoração não é consequência de perdão. Adoração é consciência de pecado. Adoração não é gratidão por perdão apenas, é consciência do quão necessitado deste perdão nós somos. Ora, eu estou pregando para santas mulheres de Deus, eu creio nisso. Mas nós somos todas, inveterados pecadores, queridos. Inveteradas pecadoras, minhas irmãs. Se nós queremos que o nosso prostrar e adorar seja legítimo, nós precisamos a todo tempo nutrir em nosso coração. Eu era pecador. Eu andava desgarrado e errante como uma ovelha que não tem pastor, conforme Jesus diz em João capítulo 10. Mas Ele me encontrou. Mas Ele salvou-me a mim. E é porque eu sei a grandeza do perdão que me foi concedido que eu posso, que eu devo, que eu venho me prostrar e adorar a este Jesus. A primeira pedrinha que você está colocando neste congresso é essa. Você veio sim se prostrar e adorar, mas com a motivação correta. Você não veio por aquilo que Ele tem para te dar. Você veio por aquilo que Ele já fez em sua cruz. Nós éramos pobres, queridos, perdidos. Permita-me perguntar qual a diferença entre eu que vos falo essa noite engravatado daquela mulher prostituta de 2000 anos atrás? Nenhuma. Os meus pecados são tão graves quanto os dela. Os meus erros são tão abomináveis a Deus quanto o eram os dela. Eu sou tão necessitado da graça quanto ela era. Eu sou tão carente de perdão como ela era. E eu gostaria que, a exemplo dessa mulher, você devotamente fosse aos pés de Jesus essa noite. E sem dizer uma palavra, porque ela sem uma palavra foi aos pés de Jesus. E apenas oferecesse a Ele a sua adoração essa noite.
que você dissesse a Ele o quanto você é grata, o quanto você é grato pelo perdão dos pecados. Sim, nós temos muitos motivos para adorar. Nós temos motivos para adorar por nossa família. Nós temos motivo para adorar por nosso ministério. Temos motivo para adorar por nossa igreja, por este congresso, pelo emprego, pelo salário, pelas bênçãos, pelo carro, pelos filhos. Nós temos muitos e excelentes motivos para adorar. Mas eu lhes digo, nenhum deles mais legítimo, nenhum deles mais factível, nenhum deles mais essencial do que a graça concedida no perdão de pecados, do que o perdão que faz com que nossas vestes estejam alvas, para que no final de tudo, no versículo 50, como aquela mulher, nós ouçamos: vai em paz, a tua fé te salvou. Ora, queridas, nós estamos aqui porque nós éramos pobres, perdidos, pecadores, mas Ele nos encontrou. Se você foi encontrado, adore a Jesus essa noite. E diga a Ele o quanto você o ama. Mas estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, e agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Jesus estendeu a mão para você. Então incline sua cabeça
Se prostre e diga a Ele o quanto você é grato. Querido Salvador, nós o agradecemos. Nós o bendizemos por tão grande salvação, por tão grande perdão. Nós não éramos dignos, não éramos merecedores. Nós éramos pecadores, perdidos, mas Tu nos encontrastes. Tu nos trouxestes aos Teus pés. E por isso nós o agradecemos com tudo que há em nós, não a conta-gotas, mas derramados em Tua presença. Para o Teu louvor nós bendizemos a Ti e para a Tua glória. Nos ajude a continuar prostrados e adorando. Em nome do Teu Filho, no Teu nome, querido Salvador, nós oramos, nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Eu